Boa noite. Vamos iniciar então mais um estudo minucioso do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. Estamos estudando o livro de Mateus, na passagem da parábola do credor incompassivo e numa sequência de passagens, né, que aborda a questão do perdão. Na semana passada, na semana retrasada, na verdade, começamos a ver aquele momento da parábola em que o credor incompassivo encontra com seu devedor, que lhe devia alguns denários, né? Nada comparado com os 10.000 talentos que ele próprio, o credor incompassivo, devia, né? E ele cobra esses 100 denários. O seu devedor pede clemência, pede paciência, nós estudamos sobre a paciência, né? Pede paciência, e a resposta do credor incompassivo, ou seja, o versículo onde ele se mostra incompassivo, sem compaixão, é este. É este que nós vamos estudar hoje, que é o versículo 30. Essa passagem vai até o versículo 35, nós já estamos no versículo 30. Então já está na sua reta final, né? Então, Mateus, capítulo 18, versículo 30. Ele, porém, não queria ter paciência, né? Mas saiu e lançou-o na prisão até que pagasse o que estava devendo. Então, o credor incompassivo devia a um grão-senhor 10.000 talentos, teve a sua dívida perdoada, ele sai do palácio do grão-senhor, encontra com um devedor seu, que lhe devia apenas 100 denários, ele cobra, este devedor pede clemência, paciência, e ele pega esse sujeito e tranca ele numa prisão. Mas saiu e lançou-o na prisão, até que pagasse o que estava devendo. A palavra em pauta hoje é a palavra prisão. Prisão. Qual é a maior prisão do ser humano? Qual é a maior prisão do ser humano? Alcatraz. Um clássico, né? Um clássico do cinema, Fuga de Alcatraz. Clint Eastwood. O finado Carandiru. Qual que é? A maior prisão. O que te aprisiona mesmo? Sabe? Que não te deixa livre, que não te deixa avançar. Bom, a gente pode começar com, de modo geral, sentimentos, né? Sentimentos em geral. O ciúme te aprisiona, a paixão te aprisiona, a ganância te aprisiona, e aí sentimentos negativos são aprisionadores, enquanto sentimentos positivos são libertadores. Mas tem um sentimento específico que esse realmente trancafia o sujeito. Realmente é masmorra psíquica, daquelas medievais, que é a culpa. A culpa. A mágoa já é um negócio terrível, seu Murilo. É o que a gente tem estudado as semanas anteriores. Mas na mágoa você está por cima, né? Você é o ofendido. Agora nós estamos falando da posição de quem deve. A posição do devedor. A posição de quem sofre com a presença, sofre com a existência do credor. A existência desse sujeito, para quem eu devo, já é por si só um fardo, um peso terrível que eu tenho que carregar na memória. Ele existe e eu devo a ele. Esse sentimento de pesar, de angústia, de aflição,
Toda vez que eu ouço o nome do meu credor, esse sentimento tem nome: culpa. E quando esse sentimento se estabelece, se consolida, você não consegue mais crescer, avançar, progredir. Ele é paralisante. Você entra numa coisa chamada looping, né? Na aviação, looping do avião, né? Ele gira e gira e gira e gira e gira e gira. Você fica ali patinando naquele sentimento, naquela lembrança, naquele complexo, né? E não consegue avançar. É um negócio realmente aprisionador. Quando um credor encontra um devedor e não dá o perdão, e não dá a clemência, não é compassivo, sabe o que ele está fazendo com esse sujeito, com o devedor dele? Botando ele numa prisão. Porque ele está reforçando nele o sentimento de culpa. Vamos colocar a coisa de uma maneira mais concreta? Então, a Bernadette era colega de trabalho do Sebastião. Eu sei que não, né, gente? Mas faz de conta que a Bernadette trabalhou no Correio muito tempo, Sebastião. Eles trabalhavam juntos. E aí um dia a Bernadette fez uma conversa torta, esquisita lá dentro, que botou a honra do Sebastião, décadas de funcionarismo, assim, na lama. Prejudicou ele demais. Depois tudo foi esclarecido, a honra dele foi estabelecida, mas ficou aquela mágoa. A Bernadette ficou com culpa, Sebastião ficou com mágoa. E aí, todas as vezes que a Bernadette encontrava com o Sebastião dentro do correio, ela baixava a cabeça. E o Sebastião dava sempre um jeito de perto da Bernadette, falar: ei, tem gente linguarudo por aí, conversa demais. Nossa, o ar tá poluído. Tá poluído. O ar tá com uns miasmas de gente que conversa muito. Vocês entenderam? Aquele estilete debaixo da unha, relembrando, reafirmando no outro o sentimento de culpa. Cada vez que você faz isso, você está cobrando a sua dívida. Mas está cobrando de outra forma. Você não está cobrando a sua dívida, permitindo que o outro lhe cause um bem tão grande que seja capaz de anular o mal já feito. Você está cobrando a dívida de outro jeito aqui. O sujeito, não, tá bom, eu espero você dar os 100 denários. Não. Ele está cobrando como? Não, você vai me pagar com 100 denários, não. Você vai me pagar com a sua liberdade. Vou te pôr na pensão. E aí, no final das contas, o ódio é um negócio tão pequeno que você não quer que o outro pague. Você quer que ele continue te devendo. Porque o ódio desenvolve em nós um prazer sádico. Passa a ser prazeroso ver o outro trancafiado nessa prisão. Poder cobrar o outro sempre que vê ele, com um comentário, com um olhar. Falamos de um exemplo de companheiros de profissão. Agora vamos dar um exemplo na relação com marido e mulher. Né? A caso de traição, né? Infidelidade conjugal. Passam-se anos. O jeito já arrependeu, já expiou o erro dele, mas ainda traz aquela culpa. E aí o companheiro, a companheira dá sempre um jeito de, numa menor briga, por assunto trivial do dia a dia, jogar na cara a infidelidade do outro. Entendeu? Outra situação, companheiro de grupo, companheiro de casa espírita. Ninguém é 100% o tempo inteiro.
A gente pisa na bola, às vezes, em grupo, convivência. Cria uma situação difícil dentro do grupo. Depois se arrepende, pede a Jesus uma segunda chance, e a segunda chance é dada pelo Cristo, e você permanece naquele grupo trabalhando. Mas tem um companheiro que não esquece aquilo. E todas as vezes que você pede um voto de confiança, uma responsabilidade na casa, ele, não sei, porque aquela vez você aprontou aquela. Ele está de novo pegando o sujeito que já estava começando a se sentir livre, emancipado da culpa. Ele pega o sujeito e faz o que com ele? Cobra a dívida da maneira mais truculenta, botando ele na masmorra de novo. Então, relembrar o erro do outro, acusar o outro recorrentemente, sabe? Recapitular o erro do outro é cobrar a dívida do outro da maneira mais cruel, que é o aprisionamento. Nós vamos falar disso hoje. A gente vai fazer um estudo do sentimento de culpa. Para quê? Para a gente, de duas formas. Se a gente sofre com ele, entender quais são as saídas, as brechas psíquicas possíveis para eu escapar dessa prisão. E segundo, para que eu entenda qual é a psicologia do meu devedor. Como que ele sente a culpa? Como ele vive a culpa? Se eu compreender isso bem, eu vou pensar duas vezes antes de aprisioná-lo, antes de jogá-lo na prisão. Porque às vezes até um gesto de pseudo-nobreza ou superioridade é aprisionador. Quer que eu dê um exemplo? A Tininha aprontou uma brava comigo. Aí, de vez em quando, ela vem querer tocar no assunto, porque ela não conseguiu superar, né? Ela ainda se sente devedora em relação àquilo. Ela vem abordar o assunto, aí eu pego assim, não. Está perdoado. Você me prejudicou demais. Me causou muito sofrimento. Vou até fazer um gesto de sofrência. Me causou muito sofrimento, mas eu tenho Jesus no coração e eu te perdoo. Assim como ele perdoou os seus algozes. Pronto, você nivelou ela no nível dos algozes do Cristo. Ela se sente realmente perdoada? Não. É diferente do vai, não peques mais. Onde estão os que te acusaram? Eu também não te acuso. É diferente, não é? Então, às vezes, até a sua postura de pseudo-superioridade é aprisionadora de consciência. Lógico, separei poucas lições, mas as certeiras, né? E o clássico, para mim, dentro da literatura do Emmanuel, que aborda de forma dissertativa o tema culpa, está no livro Pensamento e Vida. É o capítulo 22, culpa. Porque é um estudo psicológico que ele faz. É realmente um estudo psicológico. Ele começa dizendo assim: quando fugimos ao dever, precipitamos-nos no sentimento de culpa. Precipitar é cair. É uma queda. Mas só cai quem está de pé. E se cai, se você está caído, o que você tem que fazer? Levantar. Ficar caído não resolve o seu problema. Tem que levantar e caminhar de novo. E caminhar de novo consciente de que quem caminha pode cair novamente. E se levantou uma vez, levanta uma segunda vez. O Emmanuel começa usando o termo, né? Essa palavra, o verbo precipitar, cair. É uma queda. A culpa vem de algum processo de queda. Só que a culpa é o sentimento de quem sofre a queda, sente a dor da queda, lastima a queda, mas não se levanta. Fica lá, caído, esborrachado no chão. Eu vou de novo, eu estou sentindo culpa, né? Semana passada, Dona Joana, eu fui andar com o carro na hora de vir para o Mildinho, minha mãe não tinha entrado no carro direito, eu não vi, e ela se esborrachou em cima
de uma montanha de cimento. Ela foi entrar no banco de trás, eu não tive o cuidado de olhar no retrovisor e saí acelerando, achando que ela estava, e ela caiu. Mas foi a coisa mais bonitinha. Ela caiu, tirou o cimento do corpo, assim, não, meu filho, vamos estudar, vamos pro Mildinho. Né? Então, ela deu um exemplo para mim na vida. Né? Quando a gente levanta e cai, a gente segue em frente. Ó, do qual se origina o remorso, com múltiplas manifestações, impondo-nos brechas de sombra aos tecidos sutis da alma. Então, ó, o remorso, ele é multifacetado. Tem remorso que é positivo, tem remorso que é negativo. Quando o remorso é um sentimento de arrependimento, que vem acompanhado da vontade de ressarcir o outro do prejuízo causado, quando ele vem acompanhado da vontade de fazer diferente, da vontade de reconstruir o que foi destruído, ele é positivo. Agora, quando ele vem acompanhado de um sentimento de autopiedade, de autocomiseração e de uma paralisia moral, de um aprisionamento moral, aí ele tem outro nome. Qual é o nome dele? Culpa. E aí, quando ele adquire essas características, é como se a gente tivesse no psiquismo, umas fissuras, umas fendas, né? Umas brechas, para usar o termo do Emmanuel, umas brechazinhas de sombra no tecido, uns rasgos no tecido. Olha que interessante. Jesus, quando é relatada a túnica dele na transfiguração do Monte Tabor, é descrita como uma túnica sem costura. E depois, aquela capa que é disputada durante a crucificação, ela é disputada porque ela era também uma capa sem costura. Essa ausência da costura é a ausência da brecha, né? É o psiquismo de Jesus. É um psiquismo totalmente livre de complexos de culpa. Emancipado disso. Libertado disso. O nosso psiquismo não, ele tem máculas, ele tem marcas, ele tem fissuras ali. Essas brechas morais, quando elas são muito escuras, elas são complexos de culpa. Não resolvidos, não remendados, não suturados. Entenderam? Tá ali. Agora, toda ferida que não foi suturada, que não foi, costurada, é brecha para quê? Para processos infecciosos. O assédio de uma bactéria ali naquele lugar vai gerar um quadro complicado. Quando a gente tem essas brechas conscienciais de culpa, e aí o credor ainda vem e nos cobra ela de alguma maneira, ele está nos contaminando. Está aproveitando essa brecha moral para nos adoecer. E esse adoecimento por culpa é o processo de encarceramento, de clausura, de aprisionamento. Estão entendendo como que a psicologia da mente culpada, ela tem brechas. Então, se você foi prejudicado e disse que perdoou e mantém a convivência com aquele que lhe prejudicou, saiba você que você realmente tem que pôr uma pedra no assunto. O assunto não pode voltar, nem no olhar. Imagina que você tem um amigo. Eu e a Tininha somos amigos. Aí, por causa de política, a gente briga e eu humilho ela demais. Mano. Aí depois eu me arrependo, vou lá, peço perdão, ela me perdoa. Me perdoa. Mas aí um dia a gente está no centro, o palestrante pega e conta a história, está contando uma história e fala sobre brigas entre famílias por causa de entre familiares por causa de políticas. A Tininha pega e dá uma olhada para mim.
que ela acabou de fazer? Me cobrou a dívida de novo. Ela falou alguma coisa? Não, foi no olhar. Um olhar para mim. Eu entendi tudo. A culpa veio pesada de novo. Eu voltei para a masmorra, né? Voltei para a cadeia, pro Chilindró. Tá certo? Ó, continua Emmanuel. E o arrependimento, incessantemente fortalecido pelos reflexos de nossa lembrança amarga, notem bem, olha como o Emmanuel ele vai trabalhando as sutilezas do processo de remorso e arrependimento. Arrepender é algo negativo? Não. Não é. O problema é quando o arrependimento, incessantemente, ou seja, sem cessar, sem trégua, é fortalecido por algum reflexo, alguma lembrança amarga. Arrependeu uma vez, pensou sobre o assunto, cometi o erro, não estava certo, fiz besteira, quero consertar o erro que eu cometi. Acabou ali, encerra. Se você agiu para o bem, agiu para o melhor, procurou outro, pediu perdão, tentou causar algum benefício para ele para apagar a mancha, o outro não quis, encerrou o assunto, tá? Não, você não, esse pensamento não pode vir de novo. Se começar a vir de novo, a lembrança, a memória, o pensamento, é porque você está doente. Precisa se curar nisso. Procura atendimento fraterno na casa espírita, vai ler livros sobre isso, já dou de cara um livraço sobre o processo de culpa, arrependimento, que é Paulo Estevam. Não é assim? Não é o que acontece com Paulo? Né? E você vai secar aquela ferida. Você precisa cauterizar aquilo. Com oração, vai tomar passe, mas não fica curtindo aquele, sabe? Aquele ranço da culpa, não. Isso é doença. Transforma-se num abscesso mental. Olha o termo do Emmanuel. O que é um abscesso? Oi? Uma ferida, uma pústula, uma ferida infeccionada, né? Uma ferida infeccionada, com pus, pustulenta. Não é assim? Na mente. A culpa, assim, recapitulada pela lembrança, pela memória, ela é um abscesso mental. Sabe? É um. O trem tá bichado. Sabe? Isso, com uns bernizão lá, assim, ó. O negócio tá feio ali. Você tem pus, a coisa tá pedida. Você tem que dar um trato naquilo. Porque aquilo ferroa. Não é assim? Uma ferida muito. Aquilo ferroa na alma. Ó. Envenenando-nos pouco a pouco e expelindo em torno ao odor. Ferida muito infeccionada. O odor não nos circunda. Olha, e expelindo em torno a corrente miasmática de nossa vida íntima. O odor putrefato da ferida infeccionada. Culpa na mente que não se resolve é ferida exalando mau cheiro. Por quê? Porque quem convive com esse sujeito adoecido pela culpa, convive com a pessoa que se torna desagradável, que reclama, que só chora, que lamenta, que amaldiçoa a própria vida. Quem ama ele e está ao redor sofre com isso também, ou seja, ele afeta o entorno. Desestrutura a família, desestrutura o ambiente de trabalho, desestrutura a casa espírita, porque ele exala aquilo, aquela negatividade está saindo dele e chegando nos outros, Euridice. Não é? Tem uns processos assim, né? Complicados, assim, de infidelidade conjugal, por exemplo. A mulher perdoou, a esposa perdoou. Sabe quem não perdoa? Os filhos. E aí o esposo não consegue superar aquilo, porque os filhos ficam
alimentando aquela infecção, né? E quem é que sofre com aquilo? A esposa, que ela vai dizer, eu já te perdoei, vamos encerrar isso. Mas ele não consegue, porque tem um terceiro agente cobrando ele. E uma situação que é a mais complexa de todas, que aí, gente, só em reunião, o pessoal que trabalha em reuniões de desobsessão, reuniões mediúnicas, de enfermagem espiritual, como diria o senhor Arnaldo Rocha, né? Que é complicado, porque é quando o devedor, o credor está desencarnado e ele fareja o mau cheiro do abscesso mental, da chaga de culpa do encarnado. Ele vai bater ali com sugestões mentais. Vocês entenderam? É os processos obsessivos mais complexos. Porque ele fica ali ao redor, assim, não, você fez isso, eu não te perdoo. E aí, você não sabe sair daquela teia, daquela prisão, porque os pensamentos vêm chegando e você imagina que são seus, e na verdade são sugestões de desencarnados. Complicado, aí dá-lhe passe. Passe, oração, culto, para você escapar dessa prisão, que é o assédio espiritual do seu credor, que quer você preso àquilo, encarcerado naquilo. Entenderam? A corrente miasmática de nossa vida íntima, intoxicando o hausto espiritual de quem nos desfruta o convívio. Poluindo, né? Aquele pensamento de culpa é uma fumaça tóxica que você vai espargindo no ambiente. Agora, se tem fumaça, tem caldeira. Se tem caldeira, tem fornalha. Se tem fornalha, tem lenha. Alguém está alimentando essa fornalha. Não é? Alguém está pondo carvão ali. Está aumentando a brasa para que não seja eu, né? Que não seja eu. Aí, quando você vai fazer o exame pessoal, e se perguntar o seguinte: eu tenho sido credor incompassivo de alguém? Eu tenho judiado de alguém que já sofre com a culpa? Eu tenho já posto lenha na fornalha de alguém que naturalmente, espontaneamente, esparge no ambiente a fumaça tóxica da culpa? Que outro faça isso. Eu não posso fazer. Eu não, porque eu assisto o humildinho, que eu venho na reunião. Tá certo? Continuando ainda no capítulo 22, culpa do pensamento e vida. Operando a onda mental em regime de circuito, pessoal, tem alguém de engenheiro elétrico aqui? Não, tem esposa de eletricista, né? Então, circuito. Aquilo é uma corrente, não é? Aquilo é uma corrente, tem voltagem. E aquilo circula. Por ela incorporamos, quando moralmente desalentados, quando eu, sabe, tombei com o peso da culpa, os princípios corrosivos que manam de todas as inteligências encarnadas ou desencarnadas, olha o que a gente tinha falado, que se entrosem conosco no âmbito de nossa atividade e influência. Entrosem. Tem que dar linha. Então, é um processo elétrico, sabe? É um fluxo elétrico. Então, tem um polo emissor e um polo receptor, não é assim? Alguém emite a descarga elétrica, é o acusador, é o credor incompassivo, e alguém recebe. Não é assim? Fluxo. E aí, isso aí tem que ser interrompido. Se alguém pegou num fio, está recebendo aquela corrente elétrica,
Você vai tentar arrancar esse alguém? Não façam isso. Qual que é o procedimento? Pessoal de brigada aí, né? Você tem que ir lá no padrão e desligar a corrente. Pronto, acabou. O outro para de levar choque. Então, o credor, ele é esse padrão que precisa ser desligado. Ele precisa parar de cobrar. Enquanto ele não parar de emitir essa corrente, essa descarga elétrica da cobrança, o outro não para de ser eletrocutado, gente. Por isso que os benfeitores vão e agem no credor, na vítima. Eles agem na vítima. Você precisa perdoar. Você tem a vítima e o assassino. Eles vão na vítima e falam, você tem que perdoar. Porque eles não adianta ir no assassino e falar assim, você precisa superar isso. Não adianta. Tem que ir no sujeito que não supera. Você tem que perdoá-lo. Vai lá, perdoa ele, abraça ele. Perdoou? Aí o outro se emancipa. O outro se liberta. O outro consegue se desalgemar naquele processo. Ó. É nesse estado negativo que, marteladas pelas vibrações de sentimentos e pensamentos doentios, atingimos o desequilíbrio parcial ou total da harmonia orgânica. Olha, então é como se você fosse um prego e a madeira fosse o complexo de culpa. Cada vez que o credor me cobra ou me lembra da falta que eu cometi, o que é isso? Uma martelada. Cada martelada eu vou me afundando cada vez mais na madeira, no complexo de culpa. O que a madeira é para o prego? Prisão. Prisão. Não é isso? O prego fica preso. Quanto mais martelada, maior o aprisionamento. Então, é o credor que vai ter que libertar ele. Aí você muda a posição do martelo. O martelo tem, né? O Tonzinho saberia nos dizer que o martelo tem aquilo que bate no prego. Como é que chama, Tonzinho? Aquele lado do martelo que tira o prego. A orelha. Exatamente, um nome técnico, científico. Eu nunca ia imaginar que o nome daquilo era orelha. Mas, enfim, né? É a cabeça do martelo, é isso? E a orelha do martelo. Mas eu sou um ignorante, né, Trezinho? Tem piedade desse jumento aqui, né? Olha só. Então, a orelha do martelo vai libertar o prego. É o perdão dado. Quando eu falo para o outro, tá esquecido, tá tudo bem, eu estou tirando ele da madeira. Agora, toda vez que eu falo assim, você me feriu, você me magoou, eu não te perdoo, eu estou batendo com a cabeça do martelo na cabeça do prego. E ele se afundando cada vez mais na madeira. Um exemplo bom, né? É isso. Acho que é o resumo do estudo de hoje. Ó, mas esse exemplo não é meu, não, é do Emmanuel. Vou repetir. Martelados pelas vibrações de sentimentos e pensamentos doentios. Atingimos o desequilíbrio parcial ou total da harmonia orgânica, porque o grau de aprofundamento do prego na madeira é diferente, por isso parcial ou total, enredando corpo e alma nas teias da enfermidade. O que caracteriza esse prego afundado na madeira? Essa alma mergulhada na culpa? O adoecimento. Um adoecimento que começa primeiro no campo psíquico, mas depois se exterioriza no corpo. Forma de patologia, em forma de doença. Então, perdoar alguém é curar alguém.
É curá-lo. Entendeu? Com a mais complicada diagnose da patologia clássica. O que é diagnose? Vem o quê? Diagnóstico. A mais complicada diagnose da patologia clássica. O sujeito vai no neurologista por causa de enxaqueca, o neurologista bota ele para fazer tomografia, não acha nada. O sujeito vai no ortopedista porque a coluna trava, o ortopedista não acha nada. Aí o sujeito vai no gastro porque tem uma dor no estômago, faz endoscopia, não acha nada. Porque é um diagnóstico muito complicado de fechar. Você não sofre de hernia de disco, você não sofre de hérnia de hiato, né? Você não sofre de o que eu falei para ele? De enxaqueca. Sabe do que você sofre? De culpa. Qual a sua doença? Culpa. Como é que... Qual a sua doença? Culpa. Qual que é o seu remédio? O perdão. Alguém vai ter que te dar esse remédio para te curar disso. Hein? Ó, avançando então. Ainda no Pensamento em Vida. Esse texto é incrível, gente. A noção de culpa, com todo o séquito das perturbações que lhes são consequentes, a culpa tem as suas comorbidades. É um séquito, uma procissão de outras coisas que vem junto. A culpa tem suas comorbidades. Agirá com os seus reflexos incessantes sobre a região do corpo ou da alma, que corresponda ao tema do remorso de que sejamos portadores. Aí o Emmanuel foi muito fundo. O tema do remorso nos aflige. Então, é regra? Não, não é regra. É absoluto? Não, não é absoluto. Mas é frequente, é comum, bem comum, que se o tema do meu adoecimento é a sexualidade, eu desenvolva algum tipo de patologia na genitália, no aparelho reprodutivo ou coisa semelhante. É bem comum. Se o tema da minha culpa for, por exemplo, a agressão física, um tapa, um soco, é comum que o processo de adoecimento venha através dos membros superiores, por exemplo. É comum. E aí tem aqueles processos de culpa inconsciente, que é os processos ligados aos traumas kármicos. Ah, Luiz, mas eu tenho um problema, sei lá, eu tenho um problema um problema dietético, e eu não sinto que eu exagero, como não sou um glutão nessa existência. Nessa existência, não. Mas você ainda não superou algum complexo de culpa ligado a isso do passado. Você está se resolvendo ainda com o corpo. Você e o corpo ainda estão dialogando. O corpo ainda está te dizendo, te lembrando de alguma coisa. E às vezes eu não lembro conscientemente, mas o meu credor desencarnado lembra. E ele faz questão de me lembrar. Através do quê? Do adoecimento. Do processo de adoecimento. Então é muito interessante, por exemplo, o trabalho que a medicina chinesa fez. Nós estamos falando de civilizações de 5, 6 mil anos, né, gente? 5 mil anos de medicina a China tem. Que é o mapeamento que liga, conecta emoções a partes do corpo. Eu não domino isso, mas eu sei que existe. Já conversei com algumas pessoas que me relataram isso, né?
O pulmão está ligado a isso, o fígado ligado àquilo, há emoções que precisam ser trabalhadas. Com certeza, isso eu falo sem medo de errar. O adoecimento de um determinado órgão ligado a determinada emoção está, por sua vez, também associado a determinado complexo de culpa, consciente ou inconsciente. Se for consciente, é dessa vida. Se for inconsciente, é de vida passada. Entendeu? Então, se você sofre de alguma doença crônica, algum negócio que você não consegue resolver, você vai no médico, você vai no médium, você vai no farmacêutico, você vai no terapeuta, você vai disso, vai disso. Começa assumindo que você sofre de algum complexo de culpa. Ó, eu conheço mães, eu tô falando no plural, hein? Vocês não imaginem quanto eu aprendo com as pessoas no final das palestras, né? Na cidade, faço palestra, no final sempre tem alguém que vem conversar comigo. E eu conheço mães que vivem processo de culpa em relação aos filhos, que sentem que falharam com os filhos e que depois de um tempo adoecem dos úteros. Ó, dos úteros. Adoecem do útero. Adoece o sistema reprodutivo. Por quê? Porque o complexo de culpa dela está associado ao filho, à filha. Eu falhei na educação do meu filho. Eu falhei na educação da minha filha. De onde ele saía? Meu útero. Adoeço. Somatizo. Dá um câncer, dá um nódulo, adoeço. Todo adoecimento do útero é por causa de... Não é. Não é. Mas é comum que em muitos casos estejam relacionados a complexo de culpa. É o que o Emmanuel está dizendo. Vou repetir. Agirá com seus reflexos incessantes sobre a região do corpo, ó, a parte do corpo ou da alma que corresponda ao tema do remorso de que sejamos portadores. E o Emmanuel acrescenta, toda... Oi? Isso, e aí de outras existências, aí é complexo. É tão complexo que eu não estou dando muitos exemplos, porque cada caso é um caso. Então, pode ser que existe alguma relação ou com algum dos filhos encarnados, ou com filhos de outras vidas, né? Algum processo que você ainda não resolveu, né? A Sueli está dizendo aqui que adoeceu muito também na parte reprodutiva. Pode ser. Pode ser. Nós não estamos afirmando. Pode ser. Mas é bem comum. E se é bem comum, é razoável pensar, tem até uma mensagem aqui, né? É razoável pensar nisso, pensar sobre o assunto. Certo? Ó, toda deserção do dever a cumprir traz consigo o arrependimento, que alentado no espírito, aninhado no espírito, morando no espírito, se faz acompanhar de resultantes atrozes, exigindo, por vezes, demoradas existências de reaprendizado e restauração. Então, por que a gente falou de processos kármicos? Porque, às vezes, eu não consigo sair dessa prisão em uma existência. Os meus credores fizeram um trabalho de enclausuramento, de encarceramento comigo, tão bem feito, que para eu fugir dessa alcatraz, eu vou levar existências. E o processo para me libertar disso é exoneração. Eu vou exonerar isso, expurgar isso. Através de quê? Do adoecimento do corpo. Entendeu? Através do adoecimento do corpo. Meu filho teve uma patologia muito grave, muito grave, muito grave. Pode ter certeza que quando ele curou dela, ou se libertou dela, ele exonerou, ele se emancipou de algum complexo de culpa do passado, livre, vida nova.
Ah, porque eu vivi uma doença grave, custei a tratar. Pode ter certeza que essa doença estava te curando de algum processo de adoecimento psíquico, e esse processo de adoecimento psíquico tem uma origem, um complexo culpa, que eu resolvi. Os detalhes, as nuances desse processo eu só vou saber no mundo espiritual. Quando as coisas estiverem as cartas estiverem todas na mesa, sabe? Ó, foi isso que aconteceu. Foi por causa disso. Foi isso que aconteceu. Ah, foi. Nossa, ainda bem que eu vivi aquilo com resignação. Por isso que a gente tem que viver essas experiências amargas de adoecimento, gente, com muita resignação, mas é uma resignação meio às cegas, não é uma fé cega, porque eu as compreendo, eu sei do mecanismo kármico, mas às cegas no sentido de que eu não preciso saber os detalhes do meu processo kármico para entender que é um processo kármico. Eu sei que é. O motivo um dia eu vou saber, mas eu sei que é. Vamos viver isso com resignação. E vamos resolver esse complexo de culpa. É isso que vai me libertar? É isso que vai me tirar da prisão onde os meus obsessores, os meus credores encarnados me botaram? Então vamos viver isso. Tá certo? E aí, normalmente, eu vou ter testemunhas, né? Os meus credores vão ver o meu testemunho de sofrimento resignado. E vão. Parece sombrio isso, mas deve ter um sentimento de estou quitado. Ele pagou a dívida dele. Tá, pode ir. Tá livre. Entendeu? Gente, os hospitais. Ah, os hospitais. São trampolins. Sabe o trampolim? São trampolins para alma. Ali você toma impulso para ganhar um espaço. Para ganhar um infinito. É uma plataforma de ascensão. O leito hospitalar. Quem trabalha ali, viu, Rafa? Estuda. Rafa, enfermeiro, né, Rafa? Você é psicólogo? Ah, eu achava que você era enfermeiro, mas trabalha no ambiente hospitalar, né? Então, pronto, o Rafa é melhor ainda. Você imagina? O Rafa é um psicólogo trabalhando em ambiente hospitalar. Quer dizer, meu amigo, aquilo é um livro que você lê. Cada dia de serviço é uma página de um livro extraordinário de aprendizado sobre a vida. Porque vamos escutar nosso amigo, Rafa. Falei besteira? O complexo de culpa está presente ali? É isso. Então pronto. Ouvimos agora um psicólogo que trabalha no ambiente hospitalar. Certo? Ó. E aí nós vamos finalizando agora com uma outra mensagem. Eu peguei só um trechinho dela, no capítulo 11 do livro Nós. E o título da mensagem é Culpa, Caridade e Livre-Arbítrio. Culpa, caridade e livre-arbítrio. Essas três coisas, a maneira como o Emmanuel articula as três coisas é uma coisa impressionante. Ele começa dizendo: recordemos-nos de que no estágio evolutivo em que nos achamos, pausa. O reino animal tem livre-arbítrio? Não. Ali o que impera é o instinto. Certo? O reino angelical tem livre-arbítrio? Também não. O anjo é aquele que fez uma escolha, não ser mais livre, porque ele se escravizou ao Senhor. Ele não faz mais o que ele quer, ele faz a vontade de Deus, certo? Nós estamos o estado hominal, ele é complicado porque a gente ainda tem a liberdade de escolher mal. Entenderam? Por que a nossa fase é complicada? A animalidade é aquela fase do desenvolvimento, da evolução do espírito, onde ele pode escolher. E por que ele pode escolher? Né? O animal, aliás, eu falei animal, mas a fase hominal, né? Perdão.
O animal não pode escolher. O instinto escolhe por ele. O anjo não quer escolher. Ele abriu mão da liberdade dele para se escravizar à lei do amor. O homem ainda escolhe. E porque ainda escolhe, às vezes escolhe mal, escolhe errado. Então, por isso o Emmanuel vai dizer, recordemos de que no estágio evolutivo em que nos achamos, ninguém existe sem débitos a resgatar. Ninguém. É uma palavra muito forte, ele está sendo muito categórico, gente. Um sábio como Emmanuel, para ele dizer ninguém é ninguém mesmo. Nem o devedor e nem o credor. Então, oi? Acabou, né, Toninho? O Emmanuel, com uma frase, resumiu a parábola do credor incompassivo. O cara que estava aprisionando o sujeito é o mesmo que também devia. Então, todo mundo é devedor. Se todo mundo é devedor, ninguém tem o poder, pode usufruir do poder, tem, né? Mas não pode usufruir do poder de cobrar ninguém. Eu devo também. Todos temos peregrinado na senda escura do remorso. Todos. Olha, primeiro ele fala ninguém, depois ele fala todos. São palavras absolutas, categóricas, que não deixa ninguém de fora. Após haver desencadeado sobre nós mesmos a longa série de causas aflitivas, a que imprevidentes nos imantamos. Imã, né? Imantação. É uma atração magnética. Você não consegue se afastar do erro. E porque não consegue se afastar do erro, não consegue se emancipar de quem você prejudicou com o erro. A questão é que quem você prejudicou com o erro também prejudicou um outro alguém. Essa é a questão. Esse é o X da questão. Não passamos por agora de almas em reajuste na oficina das provas após o desastre de nossas deliberações infelizes. Ele está falando de todos. E olha que interessante. Essa é a lição 11. Ele está falando assim, sempre todos ou ninguém. E o título do livro é Nós. Nós. Então, quando eu falar em culpa, eu não estou falando de eles. Eu não estou falando de vocês. Eu estou falando de nós. Ou seja, inclusive eu. A culpa, por enquanto, é um fantasma interior que nos persegue em todos os ângulos do mundo, sob as mais variadas formas. Um fantasma interior. Se eu pegar lá no livro No Mundo Maior, o capítulo A Casa Mental, qual a minha conclusão? Eu sou uma casa mal assombrada. Não sou? Tem fantasma arrastando corrente dentro de mim. Que fantasma é esse? A culpa. E às vezes fantasmas arrastando corrente dentro de mim. Eu sou uma casa mal assombrada. A culpa, por enquanto... isso eu já li, perdão. Todos, de novo, olha, todos trazemos da intimidade do próprio ser a nossa dor, a nossa aflição, a nossa prova ou o nosso problema. Não nos detenhamos na culpa. Todos nós trazemos dores. Não nos detenhamos. O que é deter-se na culpa? É ficar dentro da prisão. Sabe que hora que eu descubro que eu estou dentro da prisão em que o outro me colocou, mas com a chave na mão? O outro veio, me pegou, me pôs dentro da cela, fechou a cela, passou a chave, você está preso. Aí eu percebo que ele tem a chave da cela, mas eu também. Sabe quando que eu vou usar essa chave que está na minha mão e me libertar dessa prisão?
Na hora que eu olhar para o outro que está do lado de fora e falar, ei, ele não está do lado de fora, ele está em outra cela. Ele também tem complexo de culpa. Ele também sofre algum remorso. Então, se eu falhei com alguém, esse alguém faz questão de me ferir, lembrando do erro que eu cometi, você tem que fazer a seguinte prece: Senhor, eu erro, eu errei, ele erra, ele já errou, perdoa-nos. Só um Cristo pode dizer, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. A gente tem que rezar assim, ó. Nos perdoe, Senhor. Perdoe a nós. Todos somos vítimas de nossos próprios deslizes. E aí a gente fecha, vocês não vão ver, mas eu achei uma imagem do sujeito com uma pedra enorme e ele vergando sobre o peso dela e escrito na pedra, culpa. E uma frase do Sêneca, né, o Lúcio Sêneca, pensador, filósofo romano, latino, que em 49 ele escreveu um livro, esse livro foi endereçado a um... Isso era muito comum na época, né? Endereçado a um Paulinus, não se sabe quem é esse Paulinus, né, mas a mesma semelhança do Lucas que escreve Atos a um Teófilo, ninguém sabe quem é esse Teófilo. Né? Então ele escreve um livro chamado Sobre a Brevidade da Vida. Olha o nome do livro. Sobre a Brevidade da Vida. Ó, brevitate vitae. Sur brevitate vitae. Sobre a brevidade da vida. E aí lá, é um livro de aforismos, né? De pensamentos dele. E lá ele tem esse pensamento, eu acho ótimo esse pensamento. A principal e mais grave, a principal e mais grave punição para quem cometeu uma culpa está em sentir-se culpado. Se o outro já sofre com a culpa, para que eu vou culpá-lo? O outro já está caidinho, cachorrinho lá na sarjeta. Para que eu vou dar bicudo nele? Um cachorrinho sarnento lá, caidinho, nos estertores. Aí o outro vem e chuta ele. É um requinte de crueldade, não é? É uma crueldade refinada. Culpar quem já sofre o peso da culpa é de uma maldade. De uma maldade que a gente pratica com frequência. Não é assim? Então vamos ajudar o outro a se libertar da culpa e não aprisioná-lo, e não mandá-lo para a prisão. Até a semana que vem.